Meu nome é Megan Carter. Eu tinha 24 anos. E na manhã do meu aniversário, acordei em uma casa silenciosa. Na cozinha tinha só um bilhete dobrado em cima do balcão. Nada de balões. Nada de vozes. Nenhum cheiro de café. Ninguém gritando feliz aniversário pelo corredor como famílias normais fazem em filmes. Só um envelope branco encostado em uma sacolinha de presente pequena. Meu nome escrito nele com a letra caprichada da minha mãe, como se ela já tivesse agendado a minha decepção com 3 dias de antecedência. Abri o bilhete primeiro. Vamos comemorar quando voltarmos. Não faça disso algo grande. Com amor, mãe e pai. Li 2 vezes, porque meu cérebro se recusava a aceitar o significado. Voltarmos de onde? Depois abri a sacola e encontrei uma vela de $25 de uma loja que eu nem gostava, ainda com etiqueta de promoção. Fiquei ali descalça na cozinha, segurando aquela vela como se fosse prova de algo. Por um segundo idiota, pensei que talvez fosse uma encenação. Talvez eles estivessem escondidos em algum lugar. Talvez meus pais e meu irmão mais velho tivessem planejado uma surpresa grande e eu ia ouvir risadas atrás da porta da despensa. Então meu celular vibrou. Instagram. Meu irmão tinha postado um story. O vídeo começou com água azul turquesa, uma varanda de resort de luxo, minha mãe rindo com óculos escuros grandes, meu pai levantando uma taça, e meu irmão sorrindo para a câmera como se tivesse ganhado o mundo. A legenda dizia, melhor viagem de aniversário em família de todas. Viagem de aniversário em família. Só que não era minha viagem. Era minha, da forma mais cruel possível. Eles me deixaram sozinha no meu próprio aniversário e levaram ele para a costa como se eu não existisse. No começo eu não chorei. Só fiquei olhando para a tela até meu reflexo escurecer sobre os rostos sorridentes deles. 2 meses depois, quando meu irmão destruiu a própria vida de novo e eles voltaram esperando que eu resolvesse tudo, eu dei a resposta que eles nunca imaginaram que eu teria coragem de dizer. Mas antes de eu te contar qual foi essa resposta e o que aconteceu depois que meu pai bateu a mão na mesa, me diz, que horas são aí para você agora e de onde você está assistindo? Fico curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Eu queria dizer que aquele aniversário foi a primeira vez que minha família me fez me sentir invisível. Mas isso seria a mentira mais gentil que eu já contei. Meu irmão Ethan sempre foi o sol da nossa casa, e o resto de nós era esperado para orbitar ao redor dele. Se o Ethan passava em uma matéria, meus pais pediam comida para comemorar a resiliência dele. Se eu entrava na lista de melhores alunos, minha mãe dizia que bom, querida, sem tirar os olhos do celular. Se o Ethan se metia em problemas, a família inteira entrava em modo de emergência. Se eu me machucava, eu era elogiada por ser forte o suficiente para aguentar. Esse era o meu papel, confiável, silenciosa, útil e nunca um incômodo. Eu virei a filha que lembrava prazos, pegava remédios, preenchia formulários online, dirigia meus pais para consultas, pagava a conta do celular do Ethan quando ele esquecia, e escutava quando todo mundo estava cansado demais para se importar. Eu não era tratada como a filha mais nova. Eu era tratada como uma assistente não paga com uma infância anexada. Naquela manhã, sentada sozinha na mesa da cozinha com a vela ao lado, eu fiquei rolando as fotos da viagem deles como quem aperta um machucado só para ter certeza de que ainda dói. Tinha o Ethan na sala VIP do aeroporto. Meus pais em um iate. Uma foto em grupo no jantar. Os 3 sorrindo sob luzes decorativas. Minha mãe comentou no post do Ethan, tão grata por esse tempo com nossas pessoas favoritas. Pessoas favoritas. Eu fiquei lendo essas palavras até algo dentro de mim esfriar. Nem era raiva ainda. Raiva exigiria que eu acreditasse que eu merecia mais. E naquele momento eu nem tinha certeza disso. Eu só sentia vergonha de ainda querer que eles me ligassem. Mas as únicas mensagens que eu recebi foram e-mails automáticos de aniversário e uma mensagem do meu melhor amigo, Charles. Feliz aniversário, Meg. Jantar hoje. Eu encarei a mensagem até a tela apagar sozinha. Depois respondi. Você pode vir aqui em casa em vez disso? Ele respondeu em menos de 10 segundos. Já tô pegando um bolo. Enquanto eu esperava, andei pela casa e comecei a notar coisas que eu tinha aprendido a ignorar.
Meus pais tinham feito as malas com pressa, mas não tanta pressa a ponto de esquecer as barrinhas de proteína favoritas do Ita na despensa. Minha mãe tinha levado a bolsa de praia que eu dei no Natal passado. Meu pai tinha deixado uma pilha de contas não pagas perto do micro-ondas, com um bilhete em cima. Megan, você pode resolver isso? Até no meu aniversário, enquanto eles bebiam na beira do mar sem mim, ainda esperavam que eu cuidasse do que eles deixaram para trás. Quando Charles bateu na porta, eu já tinha colocado os envelopes alinhados no balcão como se fossem provas de um julgamento. Ele entrou com um bolo de supermercado, pratos de papel e uma expressão que mudou na hora que viu meu rosto. O que aconteceu? Ele perguntou. Eu apontei, o bilhete, a sacolinha de presente, o story do Instagram e as contas. Ele leu o bilhete primeiro. Depois viu o vídeo. Depois olhou os envelopes. E não disse o que eu esperava. Não disse sinto muito. Ele só falou, bem baixo. Megan, isso não é esquecimento. Isso é um sistema. Aquilo bateu mais forte do que qualquer insulto, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Meus pais não tinham me deixado para trás por acidente. Eles tinham feito uma escolha. Eles só achavam que eu ia aguentar de novo. O Charles cortou o bolo e colocou uma única vela no centro, dizendo que aniversário merecia pelo menos uma vela de verdade. Ele me perguntou quando foi a última vez que minha família comemorou algo por mim sem comparar com o Ita. Eu abri a boca, e fechei. Não consegui lembrar de uma única lembrança clara. E então meu celular vibrou de novo. Mais um post no Instagram. Um vídeo do Ita abrindo um relógio de luxo no jantar enquanto meus pais aplaudiam. Meu jantar de aniversário. Minha cadeira vazia. O presente dele. A voz da minha mãe ao fundo dizendo: Você merece isso depois de tudo que passou. Eu coloquei o celular virado para baixo. O Charles esperou. Você quer continuar fazendo isso? Ele perguntou. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Não só as contas, não só o Ita. O padrão inteiro. O perdão automático. A forma como eu aceitava migalhas e chamava isso de amor, porque pedir mais parecia perigoso. Olhei de novo para os envelopes, depois para o bilhete, depois para o bolo que o Charles tinha comprado, com meu nome escrito em glacê azul. Pela primeira vez naquele dia, algo mais afiado do que tristeza passou por mim. Não, eu disse. Foi quase um sussurro, mas pareceu uma porta sendo destrancada. Naquela noite, depois que o Charles foi embora, eu não paguei as contas. Pode parecer pequeno, mas para mim parecia uma rebelião. Deixei tudo exatamente onde meu pai tinha colocado, com o bilhete em cima. Depois abri meu aplicativo do banco e olhei as transferências automáticas que eu tinha criado ao longo dos anos. $200 por mês para as contas da casa dos meus pais. $150 para o celular e assinaturas do Ita. 300 para uma conta de emergência da família que, de alguma forma, virou permanente. Eu tinha começado aquilo aos 21 anos, porque minha mãe chorou e disse que a família estava afundando. Eu nunca perguntei por que o Ita, que sempre tinha dinheiro para tênis, shows e viagens de fim de semana, nunca era cobrado. Eu já sabia a resposta. Responsabilidade era algo que meus pais tinham colocado em mim porque confiavam em mim. Liberdade era algo que eles davam ao Ethan porque amavam ele. Meu dedo ficou parado sobre a primeira transferência. Eu ouvi a voz da minha mãe na cabeça. Família ajuda família. Depois ouvi a voz do Charles. Isso é um sistema. Cancelei a transferência da luz. Minhas mãos tremiam. Cancelei o pagamento do celular do Ethan. Minha garganta apertou. Cancelei o depósito da conta de emergência. Eu esperava um desastre. Mas não aconteceu nada. O mundo não acabou porque eu parei de sustentar pessoas que tinham me deixado de lado. Fiquei ali olhando as telas de confirmação, esperando a culpa me engolir. Mas veio outra coisa primeiro. Alívio. Um alívio silencioso, estranho, quase assustador. Na manhã seguinte, minha mãe finalmente mandou mensagem. Não foi feliz aniversário. Nem me desculpa. Foi só. Você pode garantir que a conta de luz esteja paga antes do dia 15? Seu pai esqueceu.
Fiquei olhando aquilo por muito tempo. Depois digitei: não. Eu não vou mais cuidar das contas da casa. Os 3 pontinhos apareceram na hora, sumiram, apareceram de novo. E então veio a resposta dela. Megan, não começa com drama. Estamos tentando aproveitar uma viagem em paz. Foi nesse momento que eu entendi o quanto eles tinham me treinado. A paz deles dependia do meu silêncio. As férias deles dependiam do meu trabalho. O conforto deles dependia do meu desaparecimento. Eu não respondi. Por 3 dias, eu só assisti. Eles continuavam postando, cafés da manhã, roupões de spa, o Ethan praticando parasail. Meu pai escrevendo, nada melhor que tempo em família. Cada postagem arranhava alguma coisa em mim. Mas eu me forcei a não comentar, não ligar, não implorar para ser vista. Em vez disso, eu fui trabalhar. Atendi ligações de cobrança. Ajudei pacientes a resolver problemas com o seguro de saúde. Fiz meu trabalho com uma calma que até me surpreendeu. Na hora do almoço, pesquisei aulas de fotografia porque o Charles tinha me lembrado que, antes da minha vida virar uma lista de obrigações, eu gostava disso. Eu gostava de tirar fotos. De reparar na luz, nos reflexos, em pequenos momentos estranhos na calçada. Eu já tive um olhar próprio. Naquela semana, me inscrevi num workshop de fotografia documental no Centro de Arte da comunidade. Custava menos do que um jantar do Ita naquele resort, e mesmo assim eu hesitei antes de pagar, porque gastar dinheiro comigo parecia roubo. Mas eu confirmei. Quando o e-mail de inscrição chegou, eu chorei no banheiro do trabalho, bem quieta. Não porque eu estava triste. Mas porque eu tinha feito algo que ninguém da minha família podia usar contra mim. Nas semanas seguintes, minha vida mudou de um jeito que, de fora, nem parecia grande coisa. Eu parei de responder mensagens da família em 30 segundos. Parei de pedir desculpa quando não tinha feito nada errado. Parei de checar a conta do Ethan para ver se ele tinha estourado de novo. Deixei avisos de atraso serem só isso, avisos de atraso. Meus pais voltaram da viagem com ombros queimados de sol, pulseiras iguais de resort e uma mala cheia de presentes para os amigos do Ethan. Meu presente foi um ímã de geladeira do aeroporto. Minha mãe me entregou como se fosse uma oferta de paz. Teríamos trazido algo melhor, ela disse. Mas você deixou tudo difícil quando se recusou a ajudar com as contas. Eu segurei o ímã na mão. Estava escrito, gostaria que você estivesse aqui. Eu quase ri. Não, eu disse, colocando na bancada. Vocês não gostariam. Meu pai franziu a testa. Não seja desrespeitosa. Essa palavra de novo. Desrespeitosa, na minha casa, queria dizer falar a verdade em voz alta. O Ita entrou logo atrás deles, usando o relógio de grife do vídeo, mexendo no celular. Ele não falou do meu aniversário. Não falou da viagem. Só disse: Meg, você cancelou alguma coisa? Minha conta de celular não passou. Minha mãe me olhou como se eu tivesse envergonhado a família por não continuar um dever secreto que ninguém nunca tinha agradecido. Sim, eu disse. Eu cancelei o pagamento. O Ethan piscou. Por quê? Porque é o seu celular. Ele deu uma risada curta, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Tá, mas você sempre paga. Não mais. Meu pai largou a mala no chão com força. Megan, não é hora para esse tipo de drama emocional. Aquela versão antiga de mim teria recuado na hora. Teria pedido desculpa, pago a conta e passado a noite se odiando. Mas a nova versão de mim ainda era pequena, ainda tremendo, ainda aprendendo a ficar de pé. E ela ficou. Não é emocional, eu disse. É financeiro. A boca da minha mãe endureceu. A gente vai conversar sobre isso quando você estiver mais calma. Eu estou calma agora. O silêncio tomou conta da cozinha. O Ethan parecia mais irritado do que preocupado, como se eu tivesse tirado uma cadeira que ele achava que ia sentar. Meus pais pareciam confusos, e isso doeu até mais do que raiva. Eles não estavam chocados porque eu estava errada. Estavam chocados porque eu parei de fazer o papel que eles tinham criado para mim. Naquela noite, voltei para o meu apartamento e abri meu trabalho de fotografia.
O tema era simples: documente uma ausência. Fiquei olhando essas palavras por um bom tempo. Então eu soube exatamente o que eu ia fotografar. No meu primeiro projeto, tirei fotos do que a minha família tinha deixado para trás. Não rostos. Não documentos privados. Nada cruel ou ilegal. Só objetos. O bilhete de aniversário em cima do balcão da minha cozinha. A etiqueta de promoção da vela. Os envelopes de contas não pagas ao lado de um imã de resort de luxo. A cadeira vazia na mesa antiga da família, onde eu sentava enquanto todos falavam por cima de mim. A caixa do relógio de grife do Ethan ao lado de uma cobrança final do seguro do carro dele. O imã da minha mãe com "gostaria que você estivesse aqui", colocado embaixo de uma captura de tela do Instagram que eu imprimi só pra mim. O projeto se chamava Prova da Ausência. Eu não planejava mostrar pra ninguém além da minha turma. Na verdade, quase apaguei a pasta inteira 3 vezes. Parecia honesto demais. Exposto demais. Mas no dia da crítica, minha professora ficou em silêncio olhando meus prints por um bom tempo. Depois ela disse: "Isso não é sobre ser esquecido. É sobre ser usado e apagado ao mesmo tempo." Eu tive que abaixar a cabeça, com medo da sala inteira ver meu rosto desmoronar. Outros alunos começaram a comentar. Eles perceberam coisas que eu nem tinha notado. O jeito como as contas pareciam mais pesadas que os presentes. O jeito como os bilhetes eram educados, mas frios. O jeito como a cadeira vazia parecia uma pessoa. Pela primeira vez, estranhos entenderam minha vida sem eu precisar me defender. Minha professora me incentivou a enviar a série para uma pequena mostra local de artistas iniciantes. Eu quase disse não. Mas aí pensei na mensagem da minha mãe. Não começa com drama. Drama, eu entendi, era como chamavam a verdade quando ela incomodava. Então eu enviei com meu nome completo. As semanas passaram. Minha família não sabia do projeto. Eles estavam ocupados demais com o novo desastre do Ethan. Ele tinha perdido o emprego numa concessionária de carros de luxo depois de pegar dinheiro de um cliente emprestado para cobrir uma dívida pessoal. Foi assim que minha mãe descreveu no começo, um empréstimo. Depois, quando a história vazou por uma prima, eu soube o resto. Ele tinha pego o dinheiro que não podia, tentou repor antes de alguém perceber, falhou e depois disse pros meus pais que o chefe dele tinha armado para ele. Meus pais entraram no modo resgate total. Meu pai ligou para um amigo antigo que conhecia alguém na área jurídica. Minha mãe pediu conselhos para parentes, sempre deixando de fora a parte em que o Ethan tinha feito uma escolha. E então as ligações começaram a chegar para mim. No começo, eu ignorei. Depois vieram as mensagens. Megan, atende o telefone. Isso é sério. Seu irmão está com medo. A gente precisa que você ajude a organizar os documentos. Você é boa nisso. Ninguém perguntou como eu estava. Nenhuma vez. Ninguém mencionou que 2 meses antes eles tinham me deixado sozinha no meu aniversário e ainda disseram para eu não fazer disso um problema. Eu só atendi quando meu pai ligou do telefone da minha mãe. Provavelmente porque ele sabia que eu não ia atender ele direto. Megan, ele disse, nem cumprimentou. A gente precisa que você venha hoje à noite. A situação do Ethan é complicada e você é boa com organização. Precisamos de declarações, linha do tempo, talvez uma carta pro empregador dele. Você consegue deixar isso profissional. Eu estava sentada na cama, com a câmera do lado, ouvindo ele me transformar em mais uma emergência, como se fosse tarefa. O Ethan pegou o dinheiro. Eu perguntei. Meu pai respirou fundo. Isso não é o ponto. Parece exatamente o ponto. Ele cometeu um erro. Então ele precisa lidar com isso. Minha mãe pegou o telefone. Como você pode ser tão fria? Ele é seu irmão. E lá estava. A frase da família. A mesma que eles usavam como chave para abrir minha culpa. Fechei os olhos. Me vi com 21 anos mandando dinheiro que eu não tinha. Com 22, levando o Ethan para casa depois de ele beber demais numa festa e meus pais implorando para eu não contar para ninguém. Com 23, reescrevendo o currículo dele enquanto ele jogava videogame no outro cômodo.
com 24, acordando sozinha no meu aniversário enquanto ele abria um relógio no resort. Eu não sou fria, eu disse. Eu estou cansada. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai perguntou. Cansada de quê? De ser a pessoa que conserta tudo para quem nunca deixa um lugar para mim. Ele começou a levantar a voz, mas eu desliguei antes que o medo antigo voltasse. Naquela noite, tive 26 ligações perdidas. Na manhã seguinte, o Ita me mandou mensagem pela primeira vez em semanas. Eu sei que você está brava por causa do aniversário, mas isso é a minha vida. Fiquei olhando aquelas letras maiúsculas. Meu aniversário tinha sido uma coisa. As consequências dele eram a vida. Respondi. Então trate sua vida como se ela fosse sua. Ele mandou de volta. Você tá gostando disso, né? Eu não respondi. Porque a verdade era mais complicada. Eu não estava gostando da dor dele. Eu estava gostando, pela primeira vez, de não me abandonar para impedir isso. A conversa pessoalmente aconteceu numa quinta-feira à noite, 2 dias antes da minha mostra de fotografia. Meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar, com o Ethan atrás deles, de moletom, o rosto pálido e irritado. Eu abri a porta só porque eles estavam batendo alto demais pro prédio inteiro ouvir. Minha mãe entrou primeiro, já chorando. Meu pai veio logo atrás, com uma pasta cheia de papéis. O Ethan ficou perto da porta, braços cruzados, me olhando como se eu tivesse destruído a vida dele, não como a pessoa que simplesmente parou de consertar. Nós não vamos embora até você ouvir a gente, meu pai disse. Vocês não entram no meu apartamento para fazer exigência, eu respondi. Minha voz tremia, mas eu não saí da frente. Ele jogou a pasta na minha mesa de centro. Os papéis se espalharam. Seu irmão pode perder tudo. Ele perdeu o emprego porque pegou dinheiro. O Ethan explodiu. Eu ia devolver. Isso não torna o dinheiro dele. O rosto dele escureceu. Você estava esperando isso acontecer, né? Admiti. Você sempre me odiou porque a mãe e o pai me amam mais. O apartamento ficou tão silencioso que eu ouvi até a geladeira ligada. Minha mãe sussurrou. Ethan. Mas não negou. E isso quase me quebrou. Não foi a crueldade dele. Foi o silêncio dela. Olhei para os 13, de repente, vi tudo com uma clareza assustadora. O Ethan foi criado acreditando que amor é ser resgatado. Eu fui criada acreditando que amor é se sacrificar. E meus pais chamavam isso de equilíbrio. Meu pai apontou para a pasta. Você entende de contas médicas, papelada, relatórios. Só ajuda a gente a fazer isso parecer menos intencional. Eu quase ri de choque. Você quer que eu ajude ele a mentir? Não distorce minhas palavras, ele respondeu. Eu tô pedindo para você proteger seu irmão. Da verdade. Minha mãe começou a chorar mais forte. Megan, por favor, a gente errou. Talvez não devia ter ido naquela viagem sem você, mas você precisa entender, o Ethan estava num lugar muito escuro e a gente achou que a viagem ia ajudar ele. No seu aniversário, a gente ia comemorar depois, com aquela vela barata. Ela parou no meio, como se tivesse se dado conta do que disse. O maxilar do meu pai travou. Esse é exatamente o seu problema. Você fica fazendo conta de tudo. Aquilo bateu em mim de um jeito diferente. Queimou a última desculpa suave que eu ainda tinha por eles. Não, eu disse. Eu faço contas porque ninguém mais faz. Fui até minha escrivaninha e abri a gaveta. Tirei um envelope pequeno com prints e anotações. Não para atacar eles. Não para chantagear. Para mim. Para não enlouquecer achando que eu estava inventando tudo. Coloquei na mesa. O bilhete do meu aniversário. O print da legenda Pessoas Favoritas. Os comprovantes das transferências automáticas. A mensagem da minha mãe pedindo para eu pagar a luz enquanto ela estava no resort. Minha mãe olhou como se aquilo fosse outra língua. Meu pai ficou duro. O que é isso? Uma linha do tempo, eu disse. Para quando vocês disserem que eu tô exagerando, sendo egoísta ou lembrando errado. O Ethan riu com desprezo. Nossa, você fez um álbum de vítima.
Olhei para ele. E pela primeira vez, eu não me senti menor. Eu senti tristeza. Não perdão. Não carinho. Só tristeza. Você acha que responsabilidade é ataque porque nunca teve que lidar com ela, eu disse. Ele deu um passo à frente. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Sei que toda vez que você caiu, alguém me empurrou para baixo para amortecer sua queda. Minha mãe tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. Megan, o que você quer da gente? Fiquei em silêncio por um segundo. E então a verdade apareceu clara demais para esconder. Um pedido de desculpa. Uma que nomeasse o dano sem pedir nada em troca depois. Mas olhando o rosto desesperado da minha mãe, eu entendi uma coisa: ela não estava pedindo para consertar nada em mim. Ela estava procurando a palavra certa para me colocar de volta em uso. Não, eu disse. Eu quero que vocês vão embora. Meu pai ficou me encarando. Você vai virar as costas para sua própria família? Essa era a pergunta que eu tinha temido a vida inteira. A que antes me fazia cair por dentro. Mas agora eu conseguia ouvir o truque escondido nela. Vocês viraram primeiro, eu disse. Eu só parei de ficar onde vocês me deixaram. O Ethan xingou baixo. Minha mãe chorou mais forte. Meu pai pegou a pasta com as mãos tremendo, com raiva, porque raiva é mais fácil que vergonha. Na porta, ele virou e disse: Quando isso destruir seu irmão, lembra que foi você que escolheu. Eu segurei a porta aberta. Não. Ele escolheu isso. Vocês protegeram isso. Eu só parei de pagar. Depois que eles foram embora, minhas pernas cederam. Eu sentei no chão e chorei tanto que minhas costelas doíam. Não foi arrependimento. Foi porque quebrar um padrão parece quebrar os próprios ossos quando esse padrão é tudo que você conhece. 2 dias depois, eu estava numa pequena galeria com minhas fotos na parede e um copo de água tremendo na mão. Prova da ausência tinha sido colocada quase no centro da exposição. Eu achei que as pessoas iam só passar rápido, talvez olhar o bilhete do aniversário e seguir. Mas elas paravam. Liam. Observavam. Algumas ficavam mais tempo do que eu conseguia aguentar. Uma mulher de casaco azul marinho ficou em frente à foto da cadeira vazia por quase 5 minutos. Depois virou para mim e disse: Eu conheço essa cadeira. Eu não perguntei o que ela quis dizer. Eu já entendi. A ausência tem uma linguagem. E mais pessoas falam ela do que a gente imagina. O Charles ficou do meu lado, orgulhoso, mas sem tentar tomar o espaço do momento. Minha professora me apresentou para uma editora local de uma revista de arte comunitária. Ela perguntou se eu queria falar sobre a série numa matéria pequena sobre trabalho emocional nas famílias. Minha primeira reação foi dizer não. Privacidade sempre tinha sido meu escudo. Mas o silêncio também tinha sido minha prisão. Eu aceitei, com uma condição: eu falaria da minha experiência sem nomear minha família além do que já estava no meu próprio nome. A matéria saiu uma semana depois. Não virou viral grande, mas na cidade circulou rápido. As pessoas compartilhavam com frases como: Isso me atingiu forte. Algumas filhas são tratadas como pais substitutos. Minha família a viu antes do meio-dia. Minha mãe ligou primeiro. Eu não atendi. Meu pai mandou mensagem: Você nos humilhou publicamente. Eu respondi. Eu contei a verdade sobre a minha própria vida. Ele escreveu: As pessoas sabem que somos nós. Eu digitei. Então talvez perguntem por que reconhecem esse comportamento. Ele não respondeu. Na mesma semana, a situação do Ethan piorou. O antigo empregador dele se recusou a simplesmente deixar para lá a situação, a menos que ele devolvesse o dinheiro e assinasse um acordo admitindo o erro. Meus pais já tinham esgotado as economias com a viagem, com o advogado e com as dívidas atrasadas do Ethan. Durante anos, eles tinham assumido que eu seria a reserva escondida. Mas essa reserva tinha acabado não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu finalmente decidi que minhas economias não eram extintor de incêndio de família. Minha mãe foi até meu trabalho na hora do almoço, num dia chuvoso. Sem maquiagem,
Com o cabelo preso sob o capuz, ela parecia menor do que o normal. Por um segundo doloroso, eu vi a mãe que eu sempre quis proteger. Mas então ela abriu a boca. Megan, eu preciso que você faça um empréstimo. Eu olhei para ela. Não. Ela piscou como se eu tivesse dado um tapa nela. Você nem perguntou quanto. Porque o valor não muda a resposta. Ela olhou ao redor do estacionamento, desconfortável com a minha calma. Seu irmão pode ficar com ficha criminal. Então ele precisa de advogado, plano de pagamento e emprego. Não do meu crédito. Ele não consegue lidar com isso agora. Então ele precisa aprender. O rosto dela se fechou. Você tá tão fria. Não, mãe. Eu só entendi como juros funcionam. Ela começou a chorar, mas dessa vez as lágrimas não me atingiram do mesmo jeito. Eu me importava. Essa era a parte inconveniente da verdade. Eu ainda me importava, mas me importar não significava mais entregar minhas armas e chamar isso de amor. Você sabe o que estão dizendo por causa das suas fotos? Ela perguntou, baixinho. Eles acham que a gente foi cruel. Eu olhei para ela, a chuva batendo no capuz dela. E vocês foram? Ela não respondeu. E aquele silêncio foi mais alto que qualquer confissão. Ela foi embora sem um empréstimo. Naquela noite, o Ethan apareceu sozinho. Ele não bateu como meus pais. Ficou do lado de fora do prédio e mandou mensagem. Podemos conversar? Só nós dois. Eu quase ignorei. Mas desci. Não porque eu ainda precisava salvá-lo, mas porque eu queria saber se tinha alguma coisa real por trás daquilo tudo. Ele parecia exausto. Pela primeira vez, não tinha pose, nem sorriso, nem aquele ar de garoto de ouro. Eu vi as fotos, ele disse. Tá. A da cadeira vazia, aquilo me pegou. Eu esperei. Ele passou a mão no rosto. Eu não sabia que era tão sério. A versão antiga de mim teria consolado ele na hora. A nova ficou em silêncio tempo suficiente para desconforto fazer o trabalho dele. Eu sabia que eles me favoreciam, ele admitiu. Eu gostava disso. Eu fingia que não via porque ver significava abrir mão de alguma coisa. Era a primeira coisa honesta que ele me dizia em anos. Não apagava nada. Mas importava. Eu não vou pagar sua dívida, eu disse. Eu sei. Não vou falar com seu empregador. Eu sei. Não vou consertar isso. Os olhos dele ficaram úmidos, mas ele assentiu. Eu sei. Ficamos ali embaixo da luz do prédio, enquanto a chuva escurecia a calçada. Ele parecia mais novo que 27 anos naquele momento, como uma criança percebendo, pela primeira vez, que o chão nunca tinha sido firme. Eu não sei o que fazer, ele disse. Eu respirei fundo. Então começa pela verdade. Admite o que você fez. Pede um plano de pagamento. Arruma qualquer trabalho que te aceite. Faz terapia se puder. E para de deixar a mãe e o pai transformarem consequências em emergências. Ele soltou uma risada amarga. Você fala como se fosse simples. Não é simples. Só é seu. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Você me odeia? Eu poderia ter dito sim. Talvez uma parte de mim ainda sentisse isso. Mas ódio era pesado demais para carregar alguém que eu já tinha parado de segurar. Não, eu disse. Mas eu não confio em você. E não quero minha vida girando em torno dos seus erros. Ele assentiu devagar, como se cada palavra custasse algo. Justo. Quando ele foi embora, eu não senti vitória. Eu senti limpeza. E isso é diferente. Vitória é barulhenta. Liberdade, no começo, é silenciosa. A verdadeira vingança não foi minha família sofrer. Não foi o Ethan assinando o acordo de pagamento. Não foi meus pais vendendo o relógio da viagem para cobrir parte da dívida. Não foi meu pai cancelando o clube de golfe depois de anos dizendo que sacrifício era construção de caráter. Não foi nem minha mãe sentada na minha frente, 3 semanas depois, num café, olhando pro chá intocado e dizendo: Desculpa por te deixar no seu aniversário.
sem colocar nenhum pedido depois disso. A verdadeira mudança foi que eu não precisava mais da confirmação deles para saber que eu tinha sido ferida. Por anos, eu achei que justiça era uma cena grande. Vozes altas. Choro. Alguém implorando. Alguém dizendo que eu estava certa o tempo todo. Mas a justiça veio mais silenciosa. Veio quando eu paguei meu aluguel e não mandei o resto do dinheiro pro Ethan. Veio quando comprei uma câmera melhor em vez de cobrir uma conta atrasada dos meus pais. Veio quando eu deixei o celular tocar durante uma emergência familiar que não era minha. Veio quando eu li o pedido de desculpas da minha mãe e não corri para aliviar o sentimento dela. No café, ela chorou. Sem escândalo. Só silêncio, com as mãos em volta da xícara. Eu achava que você era mais forte, ela disse. Eu quase sorri, porque aquilo carregava toda a tragédia. Eu respondi. É por isso que todo mundo colocava peso em mim? Ela sentiu, mas eu não sabia se tinha entendido de verdade. Talvez nunca entendesse. O pedido de desculpas do meu pai veio depois, no e-mail que parecia relatório de trabalho no começo, frio, travado. Ele escreveu que tinha confundido minha responsabilidade com consentimento. Aquilo ficou comigo. Não era poesia, mas era a coisa mais perto da verdade que ele já tinha dito. Eu não perdoei na hora. Não voltei pro papel de antes. Não passei a ir em todos os jantares nem atender todas as ligações. Eu disse pros dois que, se quisessem ter uma relação comigo, teria que ser sem dinheiro, sem culpa e sem o Ethan como centro de tudo. Minha mãe ficou ferida com isso. Meu pai ficou desconfortável. O Ethan, surpreendentemente, pareceu aliviado. Ele conseguiu um emprego primeiro num depósito, depois começou a fazer turnos de fim de semana numa loja de autopeças. Não era nada glamouroso. Ele odiava. Reclama o tempo todo. Mas pagou a primeira parcela da dívida com o próprio dinheiro. E quando minha mãe tentou me ligar para dizer como aquilo estava sendo difícil para ele, eu parei ela. Diz para ele que você está orgulhosa do esforço dele, eu falei. Mas não me pede para suavizar isso. Minha série de fotografias continuou crescendo. A matéria na revista levou a um pequeno trabalho pago, documentando cuidadores e trabalhadores invisíveis da nossa comunidade. Depois veio outro. Depois um convite para falar no Centro de Arte sobre narrativa através de objetos pessoais. Eu ainda trabalhava no meu emprego de cobrança de contas, mas minha vida tinha ganhado uma segunda camada. Uma parte onde eu não era útil por salvar os outros, mas porque eu via as coisas com clareza. No meu aniversário de 25 anos, acordei cedo e fiz meu próprio café. Não tinha bilhete dobrado. Não tinha vela de promoção. Não tinha casa vazia esperando para me ferir. O Charles veio com café da manhã e um bolo absurdo em formato de câmera. Mais tarde, o Ethan mandou mensagem. Feliz aniversário. Sem desculpas. Espero que seja um bom dia. Fiquei olhando um tempo. Depois respondi. Obrigada. Só isso. Meus pais perguntaram se podiam me levar para jantar naquela noite. Eu disse não, mas ofereci um almoço na semana seguinte. Não porque eu queria puni-los para sempre, mas porque eu já tinha planos naquela noite com pessoas que me escolheram sem precisar de uma crise primeiro. Essa era a fronteira que eles tinham que aprender. Acesso a mim não era automático. Amor não era entrada ilimitada. Família não era sinônimo de entrega total. No jantar com meus amigos, eu olhei ao redor da mesa e senti algo que não sentia há anos. Leveza. Ninguém me pedia para resolver conta nenhuma. Ninguém me comparava ao Ethan. Ninguém me entregava a responsabilidade disfarçada de carinho. Rimos até as luzes do restaurante ficarem mais baixas. Quando o garçom trouxe o bolo, todo mundo cantou alto demais, desafinado, sem vergonha nenhuma. Eu devia ter ficado envergonhada. Mas não fiquei. Eu me deixei ser celebrada. E isso, para alguém como eu, foi uma revolução. Mais tarde, postei uma foto daquela noite. Só eu, sorrindo com o garfo cheio de cobertura, cercada por pessoas que eu não precisava cortar da imagem para esconder a verdade. A legenda dizia, presente. Minha mãe curtiu em minutos.
O Ethan curtiu 1 hora depois. Meu pai não curte posts, mas mandou mensagem: parece uma boa noite. Eu não transformei isso em prova de cura. Não fiquei analisando até virar esperança ou decepção. Só larguei o celular e voltei para minha vida. Porque essa era a resposta que eles nunca esperaram de mim quando voltassem pedindo ajuda. Não grito. Não vingança. Só uma palavra. Não. Não pro empréstimo. Não pra mentira. Não pra limpeza do caos deles. Não pra ser deixada pra trás e ainda assim ter que carregar todo mundo de volta pra casa. E sim pra mim mesma. Sim pra mulher que sempre esteve ali, escondida debaixo de tanto sim pros outros. Sim pro aniversário que eu merecia. Sim pra um futuro onde eu podia amar pessoas sem desaparecer por elas. Então, se você já foi a pessoa confiável, a silenciosa, aquela que todo mundo só lembra quando tudo desmorona, eu espero que você entenda isso com clareza. Ser forte não significa estar disponível o tempo inteiro. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de tentar provar seu valor para pessoas que só se beneficiam de duvidar dele. E se a sua família só percebe sua ausência quando o trabalho que você faz some, talvez eles nunca tenham te visto de verdade. Talvez eles só estivessem usando a luz que você deixava acesa para eles. A minha se apagou para eles naquele ano. Mas para mim, finalmente acendeu. Minha equipe e eu estamos trabalhando duro para criar histórias emocionantes e significativas, que possam entreter e ao mesmo tempo deixar algo importante para pensar. Essa história é completamente fictícia e foi feita apenas para fins de narrativa, educação e entretenimento. Esperamos que cada vídeo lembre sobre autovalor, força emocional e a importância de escolher a paz depois de uma traição.